Olá pessoal, o meu nome é Paulo Mendes, vocês estão no canal Antes que Seja Tarde. E hoje eu gostaria de dar uma continuação da série sobre se a Igreja Adventista é uma seita. É verdade que já faz quase um ano que eu não tenho aparecido aqui para dar a continuação desta série, porque eu tinha alguns problemas pessoais que tinha que resolver. Mas graças a Deus estou aqui de novo e agora estou mais dentro do Instagram que do YouTube. Mas o YouTube é um sítio onde eu trago algumas reflexões assim mais profundas. Mas Instagram onde eu partilho mais momentos de louvor, algumas músicas interessantes. Se vocês estão interessados, adicionem aí o meu Instagram, que se calhar eu vou colocar aí no fim, ou então procure no Instagram para João Mendes ou Paulo Mendes, que você vai encontrar aí alguns conteúdos que eu já fiz, algumas músicas. Ok? Bom, pessoal, vamos continuar então essa série sobre se o Adventismo é uma seita, se a Igreja Adventista do sétimo dia é uma seita. Relembrando que eu quis começar essa série porque eu vi num comentário de um adventista que foi convidado para participar de um canal cristão, não adventista, em que esse adventista foi convidado para falar um bocado sobre aquilo que é o adventismo no sétimo dia, e eu acho que ele explicou muito bem, ele contou a história do que é aquilo do que é o adventismo no sétimo dia. Só que alguém foi comentar neste vídeo deste jovem, e interagiu também comigo, né? Porque eu disse, olha, eu gostei daquilo que apresentaste, foi muito bom. E ele, olha, não sigas essa igreja porque é uma seita, porque eles idolatram o sábado, eles têm músicas assim que atraem as outras pessoas e aquilo é uma empresa de fazer dinheiro, né? E eu já respondi o primeiro vídeo a falar sobre isto, né? De uma introdução daquilo que seria então a seita e tudo mais. E hoje nós vamos continuar, falando de alguns pontos em que esse jovem coloca, porque ele vai colocar uma lista de porquê que a Igreja Adventista é uma seita, e uma dessas coisas que está na lista é exatamente essa, né, do sábado, né? A Igreja Adventista é uma seita, segundo, porquê? Porque eles seguem o sábado. Bom, eu quero falar um bocado sobre isso, né? Os ataques que fazem sobre o sábado. E eu tenho aqui também alguma lista daquilo que as pessoas normalmente atacam o sábado, porque que as pessoas atacam o sábado, que é uma coisa assim interessante. Por exemplo, eles dizem que sábado é só para os judeus. Uma das justificativas que eles dizem é que o cristão de hoje não pode guardar o sábado porque faz parte dos judeus. Aquilo é uma ordem só para os judeus, guardar o sábado. A segunda coisa que eles colocam é porque eles perguntam: olha, se é para guardar o sábado, por que é que também não se guarda as 613 leis do Antigo Testamento e só se foca no sábado? Por que que é isso, né? A outra coisa é: o sábado foi abolido. Portanto, Jesus ele morreu na cruz, ele aboliu o sábado. Jesus, quando esteve aqui, não guardou o sábado também. Tem algumas pessoas que se referem a isso, e então o sábado não é para guardar. O quarto ponto é: no Novo Testamento não há indicações de que devemos guardar o sábado. Tem algumas pessoas que, né, também dizem exatamente isso, que como não tem nenhuma informação que é para guardar o sábado no Novo Testamento, então isso de guardar o sábado não deve ser uma coisa que deve se fazer atualmente para o cristão, né? O quinto ponto é: não precisamos de lei para ser salvo, né? O sábado, assim, não é muito importante porque, afinal de contas, não precisamos de lei nenhuma para ser salvos. Então, o sábado não diz nada para quem é cristão, né? Vamos. E o último ponto que eu também gostaria de falar com vocês e abordar é ah, que muitas pessoas argumentam que o sábado não é assim tão importante. O que é importante é guardar um dia, não importa qual o dia, ok? Então, esses 6 pontos que eu quero responder e falar com vocês neste vídeo, talvez não vamos ter tempo para falar de todos eles e eu também não vou ser muito exaustivo a falar desses pontos, né? Mas vamos tentar dar algumas respostas
essas indagações. E só para continuar um outro vídeo, né? Fazemos um outro vídeo para continuar entre esses 6 pontos, né? Hoje, pelo menos, vou começar por responder o primeiro ponto, que é o seguinte: sábado é só para os judeus. Eu, como adventista do sétimo dia, é claro que não acredito num argumento como esses, porque eu acho que não tenho assim embasamento suficiente. Tem a sua lógica, mas não tem embasamento suficiente para considerar uma outra igreja de seita, porque dizer que o sábado é só para judeus. Se vocês forem abrir a Bíblia, não sei se vocês já leram a Bíblia, mas lá em Gênesis 2, até aqui vou abrir com vocês. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 3. Vou aqui abrir rápido com vocês. Gênesis 2, que é o primeiro livro, né, do Velho Testamento. Gênesis 2, logo depois da criação, né, Deus criou lá, fez a criação e tudo mais. Depois chegou ao sexto dia. E olha o que aconteceu ao sexto dia, não, sétimo dia, né, nesse caso. Diz assim, 2:1 até o 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, esta aqui é a versão Bíblia do Obreiro que eu tenho aqui. E a vossa Bíblia deve dizer praticamente a mesma coisa. Vai dizer então que o sábado começou lá em Gênesis, na criação, né? Depois que Deus criou tudo, ele também criou o sábado como descanso. Ele santificou esse sétimo dia. O sétimo dia é o sábado, não é o domingo, como muitas pessoas acreditam, né? Sétimo dia é o sábado, né? O primeiro dia é o domingo, né? O segundo dia é o domingo, né? Ok. Então, primeiro dia é domingo, sétimo dia é o sábado. Então, Deus santificou esse dia, ele descansou esse dia das obras que tinha feito. E ele deu o exemplo, né, para que Adão e Eva pudessem também descansar, guardando esse dia. Não sei se vocês sabem, mas Adão e Eva, eles não eram judeus. Aliás, não existia nacionalidade, digamos assim, nesse tempo. O que existia era que seres humanos. Eles eram o protótipo daquilo que deveria ser o ser humano, a perfeição do ser humano. Então imaginem que os primeiros seres humanos, eles guardaram o sábado. Deus deu exemplo para eles guardarem e eles guardaram o sábado, né? Agora, nós que somos o que é depois de ser humanos, temos que fazer a mesma coisa, seguir o mesmo plano e objetivo que Deus deixou para os primeiros seres humanos, que era guardar o sábado. Então, eles não eram judeus e já guardavam o sábado. Nós, embora não sejamos judeus, nós somos humanos. E como humanos, é nosso dever para nós glorificarmos ao nosso Deus, guardar o sábado como ele nos pediu, né? Esse é o dever de todo cristão. Então é assim, esse argumento então não bate muito certo, né? Um outro argumento também que dizem é que, né, pegando essa parte também dos judeus, é que a lei só houve uma obrigação de guardar a lei quando apareceu a lei lá dos 10 mandamentos, das tábuas, né, de Moisés. Bom, não sei se vocês também se lembram, mas quando o povo do Egito saiu, né, o povo de Israel saiu do Egito e teve a vagar pelo deserto, eles não tinham nada para comer, eles tinham que comer algo, né, e Deus resolveu o problema da falta de comida. Então ele deixou cair do céu maná para que pudessem se alimentar, né? E se vocês forem ver lá em Êxodo 16:26, vai acontecer uma coisa muito interessante em relação ao sábado. É que eles não tinham nenhuma lei, né, para guardar o sábado, segundo aquilo que muitas pessoas dizem, porque a lei só apareceu depois. Bom, nesse momento, eles ainda não tinham os 10 mandamentos, mas vejam o que é que dizem Êxodo 16:26. Também estou aqui, vou abrir com vocês. Êxodo 16:26. Vai dizer o seguinte. Mais uma página.
Na minha versão diz o seguinte: 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. Então eles tinham 6 dias para colher o maná. Quando chegasse a sexta do pôr do sol, ou seja, que é considerado já sábado na linguagem bíblica, porque quando Deus criou o mundo, né, ele disse que já era tarde o próximo dia. Ou seja, tudo quando chegava sempre ao pôr do sol, já era um próximo dia, né? Então é assim a linguagem da Bíblia. Então quando chegava sexta-feira ao pôr do sol, já era considerado sábado. E então eles podiam recolher o maná durante todo o dia da semana, ok? Chega o sexto dia, sétimo dia, né? Pôr do sol já. Eles não tinham nada. O texto diz que eles já não tinham nada. Não podiam. Chegou o sétimo, o sábado, eles não podiam recolher esse maná, ok? Para respeitar o descanso do sábado. E aqui eles ainda nem tinham a lei dos 10 mandamentos. Então essa coisa de dizer que os 10 mandamentos foram dados aos judeus e só os judeus é que podiam guardar esses 10 mandamentos, essa lei, é uma falácia. Por quê? Porque já atrás, antes da lei, já existia esse mandamento em que eles tinham que guardar, que é o quê? Respeitar o sábado, guardar o sábado, descansar no sábado, louvar a Deus no sábado, consagrar esse dia a Deus ao sábado, né? Então, bom, então acho que ficou claro esse o meu argumento para essa acusação de que o sábado era só para os judeus, ou que veio, e que não existe uma lei antes para a guarda do sábado, antes dos 10 mandamentos, mas já respondi a essa questão e biblicamente, né? Então, epá, ahm, podemos avançar para o segundo argumento, que é a pergunta por que que não se guarda os 613 mandamentos e só se quer guardar os 10 mandamentos. Por que isso? Bom, eu posso vos dizer que a gente não guarda os 613 mandamentos porque os 613 mandamentos não eram para ser guardados por toda a gente. Como assim? Bom, os 603 mandamentos tinha regras estipuladas para certas pessoas que as outras pessoas não podiam guardar. Um exemplo, tinha a regra, a lei, de que se a mulher tivesse em período, né, ela teria que sair do meio do povo, da tenda, lá do lugar onde eles tinham as tendas. Ela tinha que sair do meio até estar boa e voltar de novo, até estar pura. Então imaginem, essa lei os homens não poderiam seguir. É uma lei que tinha que ser seguida, mas era só especificamente para mulheres, não era para os homens, né? Então não se pode guardar esses 613, sabendo que algumas leis não se podiam, a lei só para criança, a lei só para pais, a lei só para filhos, né? Há leis que eram mais culturais. Há leis que eram mais culturais, outras leis eram mais alimentares, digamos assim, e não é que se não devamos guardar essas leis também. Claro que se deve guardar essas leis, mas temos que colocar na perspectiva da nossa cultura. Muitas das leis que foram dadas naquele tempo foram dadas para aquela cultura, para as coisas que eles estavam a enfrentar naquele momento. Eram leis apropriadas para aqueles momentos. Hoje, certamente, que se nós tivéssemos umas leis, teríamos outras leis diferentes, ok? Mais adaptada para a nossa cultura. Então, temos, por exemplo, a lei alimentar, que é uma lei que se encontra em Levítico 11, que nós, adventistas do sétimo dia, ainda continuamos a seguir, porque não acreditamos que as leis foram abolidas lá, aqueles versos também. Não acreditamos nisso. Acreditamos que há leis que são mais adaptáveis à nossa cultura, né? Então, a lei do alimento é uma lei totalmente adaptável à nossa cultura. A lei do alimento. Não há uma lei que assim vai se passar, mas, por exemplo, essa lei de a mulher sair daqui de onde todos vivemos, que é para porque tem período e ir fora por algum tempo depois voltar, já não é uma coisa que combina com a nossa cultura, porque a ciência já evoluiu e tudo mais,
e as precauções e tudo mais já se evoluiu, ok? Então, assim, não foram abolidas, mas por que é que nós damos mais ênfase aos 10 mandamentos que aos antigos mandamentos, ou alguns mandamentos que já podem ser retirados ou não, conforme algumas coisas, e o 10 mandamentos nada se retirou, tudo deve se guardar. Bom, porque há uma diferença entre esses mandamentos, né? Aquilo que nós chamamos leis morais. Os 10 mandamentos tinham leis morais. Nos outros mandamentos tinham também algumas leis morais juntas, mas os 10 mandamentos vai assim mostrar o caráter de Deus. Vai ser algo mais assim, digamos que tem uma certa importância a mais. E eu posso provar isso. Eu posso provar isso, que tem uma diferença entre os mandamentos, dos 10 mandamentos, e tem uma diferença entre os mandamentos, que eram os mandamentos de Moisés. Se vocês abrirem comigo a vossa Bíblia, a Êxodo 25, 6 e 21, vocês vão ver lá que os 10 mandamentos estavam dentro da arca, né? Então, esse povo tinha o santuário, que eles faziam em tendas e tudo mais, onde tinha lugar santo, lugar santíssimo, um pátio. Dentro do lugar santíssimo tinha a arca. E dentro dessa arca, o que tinha lá dentro, né? Tinha o quê? Tinha o cajado de Arão, que depois floresceu. Tinha o maná que eu acabei de vos falar. E também tinha as duas tábuas de 10 mandamentos. Aquelas tábuas que Moisés teve que subir ao monte e Deus escreveu com os seus próprios dedos, né? Com o seu próprio dedo, os 10 mandamentos. Essa tábua ela era guardada dentro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha essas três coisas, estes três objetos. Mas reparem bem onde tem a lei de Moisés, onde Moisés vai colocar suas leis. Se vocês abrirem lá em Deuteronômio 31, 26, eu até vou ali abrir convosco. Deuteronômios 31, 26, vai dizer o seguinte: Tomai este livro da lei e pondo-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. A lei de Deus, a lei que foi escrita pela mão de Deus, estava dentro da arca. A lei escrita por Moisés, né? A lei hum, que não fazia parte dos mandamentos, digamos assim, estava do lado da arca. Tem essa diferença na Bíblia. Por isso é tão importante os 10 mandamentos, né? Que nós separamos os mandamentos das 613 leis que existia lá no Antigo Testamento. Porque os 10 mandamentos realmente é o caráter de Deus, ok? Não sei se vocês vão encontrar esse argumento mais algum lado. Tá aí porque eu nunca ouvi imagem em nenhum lado um argumento do qual eu estou a apresentar agora para vocês, mas existe essa diferença e a Bíblia faz essa diferença entre os 603 leis do Antigo Testamento, que agora não se cumpre, hoje se cumpre, e a lei dos 10 mandamentos que tem que ser imutável, não muda. Essa lei não muda. Não é como o meu belo prazer, mas é aquilo que Deus quer. E aquilo que Deus quer não muda, ok? Porque o nosso Deus não muda. Então nós temos aqui esse argumento, né? Que porque é que não devemos guardar as 613 leis que existem, mas os 10 mandamentos são para ser guardados os 10. Não somente 9, 8, 7, mas os 10. O quarto mandamento incluído, que é a guarda do sábado, né? Então, até vou-vos convidar para poderem abrir a Bíblia e ler eh, essa passagem, né, que diz da guarda do sábado, que é Êxodo 20, capítulo 8, capítulo 20, versículo 8 até 11. Vamos ler? Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. 8. Lembra-te do sábado para se santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu,
nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vocês veem aqui que diz que é o sábado do Senhor, não é o sábado dos judeus, não é o sábado dos adventistas do sétimo dia, é o sábado do Senhor. E se nós guardamos e amamos o mesmo Deus, nós temos então que respeitar o sábado, que não é nosso, é dele. Foi feito para nós, mas é dele, né? Então é muito interessante isto aqui que nós assim facilmente encontramos na Bíblia, na palavra de Deus. Nós que somos cristãos, que nós seguimos a sola Escritura, não podemos ser chamados de seitas porque seguimos aquilo que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que tem uma lei. A lei que diz que nós devemos guardar o sábado. E ao invés de guardarmos o sábado, nós falamos mal daqueles que guardam o sábado. Nós dizemos que eles são seitas porque eles guardam o sábado. Não faz sentido isso. Temos que começar a refletir um bocado naquilo que acontece no nosso meio, no nosso mundo e o que está acontecendo no nosso mundo, porque o objetivo de Satanás é exatamente esse, é que nós não sigamos os preceitos de Deus e comecemos a seguir os preceitos humanos, da humanidade, né? Os preceitos basicamente dele, de Satanás, que é o príncipe desta terra que, né, enganou Adão e Eva e agora começa a governar e a trazer o caos, aquilo que Deus nunca quis, nunca foi o desejo dele, ok? Vamos continuar então, para o próximo argumento. O próximo argumento é, que o sábado foi abolido. É o terceiro ponto. O sábado foi abolido. Então, muitas pessoas dizem que o sábado foi abolido porque Jesus, quando esteve aqui, por exemplo, Jesus, ele foi, não respeitou o sábado, né? Jesus não guardou o sábado. Até eles encontram ali passagens da Bíblia que dizem que Jesus, quando estava com os seus discípulos, ele sentiu fome e ele foi pegar espigas de milho para comer. E os fariseus vendo que ele estava a pegar, que eles estavam a pegar milho para comer no sábado, os judeus começou a acusar Jesus, dizendo que ele não guardava o sábado e tudo mais, e que ele não respeitava o sábado. Jesus disse-lhes: Olha, se vocês são capazes de tirar um animal vosso que cair assim numa cova, né, e vocês agora estão a julgar porque eu estou a comer, porque eu estou a colher no sábado. Ou seja, será que Jesus realmente desrespeitou o sábado? Será que Jesus não guardou o sábado? Lembro daquilo de que Jesus disse: Eu não vim abolir a lei, mas vim cumprir a lei. O sábado não foi feito. ahm, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, né? Então, assim, o que acontecia naquele tempo é que os judeus eles pegaram o sábado e tornaram o sábado algo que era um fardo. Colocaram muitas leis em cima da lei do sábado. Por exemplo, eles não podiam, não podiam dar uma quantidade de passos no sábado, não podiam fazer mil e diversas coisas no sábado, e Jesus muitas vezes, ele curou no sábado. Ele chegou lá ao sábado e curava várias pessoas. E por que que Jesus fez isso? Será que ele não guardava a lei por causa disso? Não, ele estava realmente a mostrar como é que se deveria guardar o sábado. Não com aquelas leis todas judaicas que eles tinham colocado sobre o sábado, mas era que no sábado é permitido fazer o bem ao próximo, salvar almas, né? Então, esse trabalho é realmente permitido, que os judeus tantos condenavam. Então, o sábado, Jesus, ele sempre respeitou o sábado, porque ele não pode ir contra aquilo que é sua própria palavra. Relembrando que quem deu os 10 mandamentos foi o próprio Jesus. Foi Jesus mesmo quem deu os 10 mandamentos.
Então ele se deu uns 10 mandamentos, ele não pode chegar aqui na terra e ir contra os 10 mandamentos. E Jesus, sim, ele guardou o sábado. E uma outra questão que muitas pessoas colocam que o sábado foi abolido é que Jesus ele já cumpriu o sábado na sua morte na cruz. É que o sábado era uma sombra das coisas futuras, utilizam lá o texto de Colossenses, que sábado era sombra das coisas futuras e que Jesus cumpriu aquilo tudo com a sua morte na cruz. Agora, se nós colocamos o sábado, a lei de Deus, como sendo uma sombra das coisas futuras, nós temos que colocar então os 10 mandamentos por completo, como sendo sombras, porque Jesus veio cumprir, né, com a sua morte, aqueles rituais que se faziam no templo. Então, se Jesus cumpriu, né, então quer dizer que nós já somos livres de fazermos aquilo que quisermos, porque Jesus já cumpriu. Então, não sou, já posso adulterar à vontade, porque Jesus morreu na cruz, aquelas leis só eram sombras de coisas futuras. Vocês veem quão perigoso é esse argumento. Jesus cumpriu, sim. Por exemplo, o que Jesus cumpriu, uma das coisas que Jesus cumpriu é que, por exemplo, hoje eu nem vocês precisam de matar cordeiros ou outro animal qualquer para podermos ser perdoados os nossos pecados. Jesus já morreu, ele era o cordeiro. Jesus realmente cumpriu aquilo que era a sombra, que era o cordeiro. Então Jesus é o nosso cordeiro. Nós agora podemos ter perdão dos nossos pecados porque Jesus morreu na cruz por nós, por cada um de nós. Ele sim, realmente, ele cumpriu essa parte. Ele também é o nosso descanso, sim, porque o sábado, uma das palavras para o sábado é descanso. E ele também cumpriu como sendo nosso descanso. Nós hoje podemos descansar em Jesus. Temos um problema, nós podemos orar diretamente aos céus, orar a Deus, orar a Jesus para perdoar-nos e certamente ele vai o fazer diretamente, sem precisar de matar cordeiros ou fazer aquele ritual todo do santuário como se fazia-se antigamente. Isso foi cumprido. Mas a lei permanece. A lei sempre permanece. A lei não é abolida por causa disso. Nem por agora que Jesus morreu na cruz, eu sou livre para fazer tudo aquilo que eu quero. Não. Ele morreu na cruz para que eu pudesse continuar a cumprir a lei. É claro que ninguém cumpre a lei de uma maneira perfeita. Ninguém ah, cumpre a lei para ser salvo. Ninguém faz isso. Mas nós cumprimos a lei porque nós fomos salvos por Cristo. Jesus Cristo, ele deu a sua vida, nem uma coisa assim, é para brincar. Ele deu a vida dele pela minha vida. Quem deveria estar morto na cruz era eu, porque sou eu quem comete pecado. E a Bíblia diz que transgressão da lei, é o pecado, e o pecado leva à morte. Então, se eu transgredo a lei, o que eu mereço é a morte. Mas Jesus morreu no meu lugar. Eu estou a falar de uma morte eterna. E Jesus passou por essa morte por mim e por vocês. Hoje somos salvos em Jesus Cristo e glórias a Deus que nós damos por Ele. Mas isso não quer dizer que eu posso fazer tudo aquilo que eu quero, né? Sem tomar em consideração todo aquele trabalho que Ele fez por mim. Se Ele morreu na cruz, não é para eu fazer desrespeitar as leis dele, mas Ele morreu na cruz para que eu pudesse ter uma caminhada de arrependimento e de seguir aquilo que ele, todos os mandamentos que ele deixou para mim, para a minha vida, ok? E sábado é um desses mandamentos, quer você, quer não. O sábado é aquilo que ele deixou para cada um de nós, faz parte, quarto mandamento de Deus, ok? Um outro ponto, não sei se vai dar para colocar todos, não sei se está muito cansativo para vocês, mas se calhar posso continuar os outros pontos no próximo vídeo, ok? Não esquecendo que o próximo vídeo seria então falar de uma das acusações, né? Nós estamos no terceiro, que o sábado foi abolido. O quarto ponto seria no Novo Testamento não existe indicações da guarda do sábado. Nós podemos falar isso no próximo vídeo. No próximo vídeo nós também podemos falar do quinto ponto,
não precisamos da lei para ser salvos. Ahm, podemos, ou falamos um bocado sobre isso, mas podemos falar em muito mais aprofundado. Pode ser um dia qualquer. Também podemos falar desse ponto, que é o sexto. Pode ser um dia qualquer. Posso guardar um dia qualquer. O importante é que eu guarde um dia. Podemos falar sobre isso também, se é exatamente assim que deve ser feito, né? Bom. Esse aqui então é o meu vídeo de hoje, a minha resposta. Para o vídeo não ficar muito complicado e muito chato, eu vou deixar a continuação para um próximo episódio, ok? Muito obrigado para vocês que assistiram e me acompanham e já sabem, né? Ahm, o Adventismo é uma igreja que é fundamentada na palavra de Deus. Até agora só usei a palavra de Deus para defender aquilo que eu sou acusado, né, que a Igreja Adventista é acusada, e aí está uma resposta ao qual algumas das acusações que fazem contra a nossa Igreja. Eu espero que você tenha uma boa semana, um bom dia e até ao próximo vídeo.